Darei la parola al professor Belmiro Jorge Patto dell'Università di Maringá, che ci parla di ingiustizie sociali e uso del carcere come strumento di repressione sociale, culturale e politica. Grazie. Boa tarde a todos. Peço a paciência, vou falar em português ou brasileiro, como queiram. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite feito pela professora Maria Cristina De Tico para estar aqui presente. Eu cumprimento todos os membros aqui da mesa, na pessoa do presidente, professor Paulo Bianchi. Esse tema é fruto de algumas pesquisas que nós vamos fazendo, mas a primeira coisa que é importante dizer é que o Brasil é um país desafiador para quem quer pensar lógica e coerentemente o direito. Porque a nossa realidade é muito distante, não é, culturalmente, a construção da própria cultura jurídica brasileira ela é muito volátil, para dizer o mínimo. Não é? Dentro dessa perspectiva, eu vou tratar um pouco de questões históricas que são importantes na construção da socialidade brasileira e, especificamente, como nós chegamos à situação em que nós chegamos hoje, justamente de um quase extermínio de uma determinada população a partir dessa técnica jurídica do encarceramento. É interessante que o professor Bianchi coloca aqui, né, essa ideia que, há um século atrás, um pouco mais até, né, começava a explorar essa técnica, né, e hoje o Brasil parece estar explorando isso de maneira bastante preocupante. Então, a primeira questão é que o Brasil é um país que tem uma história muito sui generis, que é uma história feita por camadas de população, em primeiro lugar. Então, quando o primeiro projeto português de colonização, né, foi um projeto que fracassou logo no início, né, porque a tentativa de explorar a mão de obra indígena se mostrou logo improdutiva, em vários sentidos. Né? Existe até uma expressão muito interessante do padre Antônio Vieira, em que ele fala da inconstância da alma selvagem. E esse acabou sendo um título também de um trabalho muito importante de um antropólogo bastante interessante também no Brasil, que é o Eduardo Viveiros de Castro, onde ele vai trabalhar justamente essa perspectiva do índio numa configuração, né, totalmente distinta da própria antropologia europeia, e ele fala, então, em multinaturalismo e não multiculturalismo. Então, ele já coloca uma situação bastante interessante. Mas esse não é exatamente o tema que eu vou tratar, mas é só para a gente contextualizar. Esse tema já foi muito bem tratado, tanto pela professora Elza Boatê quanto a professora Marcela Gutierrez. Na verdade, o que me interessa mais é o período, né, que vai se iniciar logo após, que é o período da escravidão, e que vai ser um outro projeto de colonização e que é um processo um tanto quanto sui generis também, porque ele parte da premissa de que a própria escravatura vai ser um modo de produção de vida social. Não só o aproveitamento da mão de obra escrava, mas a construção da própria socialidade no Brasil vai se dar em torno desse processo. E esse processo é constitutivo de 350 anos de história do Brasil e que, a partir de um determinado momento, é como se ele não tivesse nem existido. Então, assim, ele vai desde da riqueza que vai se construir em torno desse modelo, que passa pelo tráfico, né, até o próprio paradoxo da situação em que a primeira coisa que um escravo fazia quando ele era liberto era comprar escravos. Né? Então, isso é uma construção social que vai se fazer parte, né, da própria construção social do Brasil. Quando chega no final do século XIX, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão moderna, né,
A Lei Áurea, que é a lei que vai abolir a escravidão, é talvez a lei mais curta da história legislativa brasileira, né? Fica abolida a escravidão, artigo 1º, artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. E aí? E essa população? Bom, quando você vai estudar os debates que foram feitos no Senado brasileiro à época, né, se percebe um discurso que inverte totalmente a lógica do próprio processo que foi a escravidão, no sentido de que os negros não são aptos ao trabalho. Portanto, nós temos que construir um novo processo migratório para trazer os europeus para o Brasil, para construir o que vai ser o povo brasileiro. E isso vai ser um processo que é uma nova camada de população que vai chegar ao Brasil no final do século XIX, início do século XX, que vai construir uma outra socialidade, mas é óbvio que você não faz desaparecer a realidade numa penada legislativa. Então, o que vai acontecer é que o Brasil vai se formar um verdadeiro exército marginal da própria população, que não se integra naquilo que a gente pode chamar de mainstream da população brasileira, que passa a se constituir, então, dos migrantes ou imigrantes europeus. E que vai, a partir do século XX, construir aquilo que a gente vai ter mesmo como modelo jurídico. O Brasil, a primeira faculdade de direito no Brasil vai surgir no final somente do século XIX, né? Então, é um processo que era muito arraigado ainda ao pensamento de Coimbra, né, da Escola de Direito de Coimbra, e que era uma aplicação praticamente marginal do próprio direito dentro da realidade brasileira. A produção mesmo jurídica no Brasil vai se iniciar a partir da década de 20, praticamente, do século XIX. Então, portanto, há 100 anos, a gente pode dizer que a gente começa a ter uma produção jurídica, mas, obviamente, que bastante influenciado por valores, teorias e técnicas do próprio modelo europeu. Aquilo que a professora Marcela chamou, talvez, de direito mestiço, né, em que a gente tem uma configuração que não leva em conta a própria cultura que se foi criando dentro do processo civilizatório brasileiro. Isso vai desembocar numa realidade bastante caótica, né? Principalmente a partir do adensamento urbano no século XX, e, obviamente, que essa população que já estava marginalizada pelo próprio processo que vai ser constitutivo, né, da socialidade brasileira, ela vai ingressar nesse nosso capitalismo, que também é periférico, né, de uma forma ainda mais marginal, né. Então, nós vamos ter uma grande parcela da população brasileira que, desde o modelo da escravidão, não tinha se integrado ao modo de produção, nem ao modo de produção escravagista. A professora Maria Silva Carvalho Franco, ela tem uma obra muito interessante em que ela diz, numa passagem, que vai se constituir no Brasil aquilo que vai se chamar de ralé. Eu não sei como é que eu traduziria isso em italiano, não sei se existe uma palavra parecida com isso, mas são cidadãos de quinta categoria. E esses cidadãos nem eram escravos, mas também não se integravam na relação de produção e de trabalho. O modelo português também tem uma peculiaridade, porque é um modelo que o negro ele é visto como uma pessoa vil. Então, aquele velho dito de que o trabalho dignifica o homem, para o modelo português, o trabalho é uma forma de tornar o homem vil. Quem é escolhido não trabalha. Então, a relação com o trabalho também, então, o sonho do brasileiro é ganhar na loteria, para não ter que trabalhar, né? Então, a relação com o trabalho, histórica e cultural do trabalho, não é a mesma que se construiu, por exemplo, no modelo europeu. É uma relação totalmente distinta, é uma relação de quase inimizade, vamos dizer assim. E isso, obviamente, que vai construir uma marginalidade que vai passar a fazer parte da realidade brasileira.
Quando chega ao século XX e isso tudo se transforma numa tecnologia jurídica, para falar um pouco até também como Foucault, né? Quer dizer, a gente vai começar a usar as técnicas de encarceramento, obviamente que não como um instrumento de ressocialização. Que se isso já não funciona nem aqui no modelo europeu, que dirá num modelo que não tem as mesmas bases culturais, históricas, e que, ao atravessar o Atlântico, ele vai ganhar uma outra conotação, totalmente distinta. O Estado português também, quando ele se constitui lá como administração no Brasil, ele vai se pautar pela violência e pela arbitrariedade. Existe um trecho que eu gostaria de ler para vocês, de um autor que é o Russell Wood, que ele vai trazer uma passagem de um juiz brasileiro em 1720, que ele diz o seguinte, a respeito de um escravo que tinha sido preso por uma questão de cometimento de um crime. Então, ele diz lá, ser escravo significa ser uma pessoa vil. Na década de 1720, um escravo negro foi acusado de assassinato. Apesar da falta de provas, ele foi condenado à tortura judicial para chegar à verdade, que também fazia parte do modelo constitutivo de persecução penal inquisitorial. Com o propósito de justificar essa medida, um juiz da Suprema Corte de Apelações do Brasil decretou, abre aspas, provas circunstanciais baseadas em meros fatos, como os apresentados neste caso, constituiriam bases mais do que adequadas para a tortura quando o acusado é um escravo ou pessoa vil. Porque, em tais casos, não importa quão poucos indícios possa haver, a tortura é justificável. E, visto como, neste caso, o réu é uma pessoa vil e um escravo, como ele mesmo confessa, em meu julgamento, o ônus da prova é incontestável. Então, assim, isso também fazia parte da cultura jurídica e da mentalidade dessa comunidade jurídica, que vai se constituir também historicamente com as suas práticas, com suas técnicas. E, obviamente, que isso também não muda porque mudou a Constituição. Isso ou é fruto de um processo histórico que reconhece os seus próprios erros e as suas próprias mazelas, ou isso vai ficar também encobertado por uma nova camada, que é uma coisa que acontece com muita frequência no Brasil, dos modismos jurídicos. É bastante interessante, recentemente esteve em moda no Brasil Habermas, por exemplo. Mas como é que você vai aplicar Habermas no Brasil? Quer dizer, um alemão, entendeu, que tem lá uma história. Como é que você vai pegar isso, transportar para o Brasil, dizendo, não, olha, que teoria bacana, vamos começar a aplicar isso aqui? É um negócio esquisitíssimo, mas a gente também gosta muito desses modismos por lá. Então, assim, o que foi acontecendo? Foi acontecendo um movimento silencioso de extermínio no Brasil. Eu gostaria, por favor, pode pôr o gráfico. O gráfico. Isso. Nesse gráfico, eu não sei se ele está bem centralizado ou se é possível. Lá no canto está o número de pessoas assassinadas. Não, na prima. 61.619 é o número de pessoas assassinadas no Brasil no ano passado. Em um ano, no Brasil, foram assassinadas 61.619 pessoas. Este é um número que assim não é uma coisa fora da curva. A média de assassinatos no Brasil por ano está em torno de 45 mil pessoas. A cada ano, e esse número nós vimos batendo recorde a cada ano. Talvez este ano de 2017 este número já esteja ultrapassado. A gente não está falando de números, a gente está falando de vidas humanas. E qual é o perfil dessa população que está sendo assassinada? São jovens negros e mulheres jovens ou negras. Então, está em curso no Brasil e, muitas vezes, também, isso acontece pelas próprias forças policiais do Estado.
Então, a questão dos confrontos no Brasil tem se tornado cada vez mais frequentes. Confronto é um eufemismo para execução sumária. Né? E existe também a morte de policiais. Né? Recentemente, o Brasil promulgou uma lei chamada de Estatuto do Desarmamento, né? Cuja intenção era justamente tentar diminuir esse número e tal, mas de lá para cá, a cada ano a gente vem batendo recordes. Né? Então, o que isso denota? Me parece, primeiro, uma flagrante omissão da comunidade jurídica e uma flagrante omissão do Estado brasileiro. Tá? A questão do encarceramento, por favor, o segundo PDF, também passa por números bastante preocupantes. The second. Isso. Aí nós temos, né, primeiro, aí é o problema da faixa etária. A idade do encarceramento no Brasil é de jovens, a população jovem, é a maioria. Nós, hoje, no Brasil, temos em torno de 750 mil pessoas presas. Tá? Então, parece que nós somos, hoje, a terceira população carcerária no mundo. Tá? E esse número cresce 7% a cada ano. Tá? Esses dados são de 2014, porque o Ministério da Justiça no Brasil não atualizou os dados desde 2014. Tá? Então, essa é uma outra questão também, né, que os dados estatísticos sempre são preocupantes. Né? Ali você tem, né, a faixa etária, o total do Brasil, né, e como é que isso representa nas faixas etárias daqueles que estão sendo encarcerados. Né? Pode ir descendo. Aí você tem o problema da cor dos que estão encarcerados. Né? Então, o Brasil tem uma população lá de mais de 50% de pessoas negras, né? E, quando você vai ver a população carcerária, isso representa mais de 60%. Né? Então, a maioria é negra, mas quando você vê um grave sinal de seletividade. E essa seletividade ela passa, inclusive, pela atuação dos juízes. Existe um autor, o Salo de Carvalho, que é do Rio Grande do Sul, e ele tem um texto muito interessante sobre isso, né? Principalmente como é que os juízes utilizam a forma de interpretação da lei, quando, por exemplo, um jovem negro na periferia de uma cidade no Brasil está portando 5 gramas de maconha, cânhamo, o juiz o vê como um traficante. Se um jovem branco universitário está portando 20 gramas de maconha, ele é um jovem branco universitário, né, que desviou do rumo, da vida e tal, mas vamos trazê-lo de volta. Esses dias, no Brasil, houve um caso bastante escandaloso do filho de uma desembargadora que estava portando 129 quilos de maconha, certo? Para o consumo. Ele gosta. E ele estava com 600 munições exclusivas das Forças Armadas, né, 9 milímetros e tal. E ele conseguiu ser internado numa clínica de recuperação. Obviamente que, né, essa é uma seletividade, ao contrário, né, de como é que a lei atua, né, diferentemente para pessoas que estão na mesma situação. Eu não defendo o punitivismo, obviamente, né, mas é só para mostrar que isso passa pela mentalidade da comunidade jurídica e, obviamente, que isso está num problema de formação também. Como é que estão os próprios cursos de direito no Brasil? Que tipo de formação está sendo veiculada? Né? Aquela formação técnica, dogmática, que não olha para o problema social, não olha para a transversalidade desses problemas, olha simplesmente para aquilo que está lá na legislação. Em geral, a grande maioria dos estudantes de direito são brancos, de elite,
O acesso à universidade no Brasil é muito difícil, a escola pública no Brasil é muito ruim. Então, assim, essas coisas todas vão incrementando o problema num nível que hoje se tornou muito preocupante, e que demonstra características de quase extermínio, essa seletividade. A situação prisional no Brasil recentemente foi declarada também como estado de coisas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. Houve uma ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental número 347, em que se reconhece que o estado do sistema carcerário brasileiro é caótico. Mas de lá para cá, o que é que foi feito? Absolutamente nada. No início de 2017, nós tivemos 3 grandes rebeliões em presídios no Brasil, em que foi uma verdadeira barbárie. Em alguns casos, no Brasil, se joga futebol com a cabeça dos presos degolados. Isso aconteceu no estado do Maranhão, lá num presídio chamado Pedrinhas. Não foi tomada nenhuma providência. E, no início do ano 2017, nós tivemos 3 grandes rebeliões, que é uma situação realmente assustadora. Embora... E por que isso, o que isso tem a ver, obviamente, com a diversidade cultural? É que, ao você mirar numa determinada população que tem uma história, e essa história ela bate de frente, ela é muito diferente dessa história que a gente gostaria que fosse a história oficial. Isso é motivo mesmo de abandono, de descaso e dessa seletividade. Esta seletividade ela traz com ela o risco de o Brasil empobrecer a sua própria riqueza cultural, a sua própria riqueza dessa diversidade que é constitutiva da história brasileira e da sociedade brasileira. Então, a questão é mais uma denúncia mesmo do que vem acontecendo no Brasil. E porque também, assim, os 2 crimes que mais levam as pessoas ao cárcere são os crimes contra o patrimônio e o tráfico. O tráfico no Brasil, ele tem uma peculiaridade, que o Brasil é um ponto fronteiriço, ele está do lado da Bolívia, do Paraguai, do Peru, que são grandes produtores, tanto de maconha quanto de cocaína. Mas também é um ponto de passagem para que essas drogas cheguem até aqui, para o consumo aqui. Então, nós estamos encarcerando a nossa população lá para se consumir aqui. Então, é uma questão da gente rever também todo este modelo consumista, imediatista. A própria relação com a droga, obviamente, tem que ser revista. Alguns países estão tentando refazer essa relação, mas a gente está tendo um prejuízo muito grande no sentido da proteção da diversidade cultural, e o Estado brasileiro tem sido bastante tíbio para oferecer uma resposta adequada ao problema. Seria isso. Muito obrigado pela atenção.